pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente. Pode vir quente. Yeah! O que eu escrevi foi sobre parlamentares de Goiás, né? Durante o período colonial, não havia parlamentares no Brasil Colônia, porque no Brasil Colônia só havia câmaras municipais, e a Câmara Municipal não era um ambiente parlamentar, como a gente tem hoje. Ele não era um ambiente onde o vereador podia debater livremente e propor lei ou mudança de lei. E era um poder colegiado, né, Fábio? Mas como é hoje também. Mas não era um ambiente do livre parlar, daí vem a palavra parlamentar. Era uma espécie de prefeitura coletiva, prefeitura colegiada. Ele era ao mesmo tempo tribunal, órgão administrativo e órgão repressor, policial. Então, mantenedor da ordem. Então não era um órgão para debater a lei, era um órgão para aplicar a lei. Tanto que em Mariana, por exemplo, na Câmara Municipal, a cadeia é embaixo, né, Fábio? Em Mariana, e a cadeia exemplo, embaixo. Da Toda a Câmara Municipal Isso. tem a própria cadeia. Não havia um presidente com esse termo, havia 3 vereadores e juiz, ouvidor, escrivão, e não havia um chefe específico, né? Eles tinham que se acertar lá. Diferente de hoje, que a Câmara Municipal tem um presidente eleito, né, o presidente da mesa. Aí, quando ocorre em Portugal a Revolução do Porto, que é a Revolução Liberal de Portugal, né? É a Revolução Francesa de Portugal, aí pela primeira vez você vai ter eleição em todo o Império Português. Goiás teve direito a eleger 2 deputados para escrever a primeira Constituição de Portugal. Olha que informação interessante. Reino Unido, né? Isso, Dois goianos foram eleitos para ir para Portugal, nas Cortes de Lisboa, escrever a primeira Constituição de Portugal. Mas é nesse momento que acontece a ruptura, a independência do Brasil. E a partir daí você tem o Império do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, onde a gente tem Câmara dos Deputados e Senado do Império do Brasil. E depois de um poder moderador, né? O quarto Esses poder. poder dois moderador deputados, era- Eles foram para lá Só especificamente. um foi. O outro, ele chegou no Rio. Quando chegou no Rio, ele viu... Só ainda foi um. Foi só um. Se perdeu Porque na Lapa. o Goiás foi dividido em 2 comarcas, Norte e Sul. O que foi eleito no Norte, chamava-se... Tocantins. que hoje é Seria o Tocantins, chamava-se Teotônio Segurado, esse foi. E ele é um dos que assinam a primeira Constituição de Portugal. O outro do Sul era um padre. Quando ele chegou no Rio de Janeiro para pegar o navio para Portugal, ele viu que a cidade estava agitada e que em poucos meses o Brasil ia se separar de Portugal. Ele disse, então nem vou. Aí voltou para Goiás e esperou a independência. E realmente Mas aconteceu. eles foram só para redigir essa carta? Para participar da Assembleia, Ah. a primeira Assembleia Constituinte de Portugal, que são as Cortes de Lisboa. Mas eles não iriam continuar legislando lá, representando o Brasil lá? Não. Continuariam se o Brasil continuasse Claro. ligado a Portugal, Entendi. Fábio, então, voltando ao Então, só uma coisa, foram eleitos deputados de todo o Império, de Macau, na China, que era colônia portuguesa, de Moçambique, Angola, todas as províncias do Brasil. Minas Gerais elegeu 10 deputados para as Cortes de Lisboa e também deputados de Portugal. Só que eram 130 de Portugal e 80 de todo o resto do Império, espalhado pelo mundo. Mato Grosso mandou alguém ali? Porque Eu não tenho certeza se foi, mas ele tinha direito a 2 deputados. Tá. Então cada província tinha direito. Há uma certa quantidade dependendo da população. Entendi. São Paulo, Pernambuco tinha direito a mais. Goiás, inclusive, durante muito tempo não foi Goiás. Então, a partir daí que eu conto a história desses parlamentares. No Império, Goiás teve um senador muito influente chamado Silveira da Mota. José Inácio Silveira da Mota. Ele foi um senador do Partido Liberal e no fim do Império ele trabalhou muito para reformar o Império, até para evitar a proclamação da República. E ele foi muito respeitado no Rio de Janeiro. Só que tinha um problema. Como o senador, na época do Império, era vitalício, depois que você era eleito senador, era até morrer. Isso. Ele foi para o Rio e nunca mais voltou para Goiás. Então ele era senador. Ele era senador por Goiás, mas já não conhecia mais. Cidadão fluminense. Já pensou? Virou carioca, né? Fábio, então o... Teve nenhum título de nobreza para ele, não? Não, nessa ele época já não... teve. Não, tinha, mas ele não recebeu. Quem pode, quem não pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente. Pode vir quente.